Vamos falar do Cruzeiro. E como é que ficou essa história do Gabigol no Cruzeiro, hein? Com a chegada do técnico Tite, o Gabigol que desperdiçou aquela cobrança, o match point contra o Corinthians, que poderia ter colocado o Cruzeiro na final da Copa do Brasil. O clima não ficou bom para ele. E a informação que foi trazida pelo UOL é que o Gabigol deixou o estádio sozinho, separado do restante do elenco após a derrota, em um movimento que sinaliza um crescente distanciamento entre o Gabriel Barbosa e os líderes do elenco da Raposa. A chegada do Tite ao Cruzeiro, com quem o Gabigol nunca teve boa relação, convenhamos, é mais um fator que aponta para a saída do Gabigol do Cruzeiro. Desejo tanto dele quanto do clube hoje. Mas o que pesa são os salários do jogador, né? O Gabigol ainda tem direito a receber uma bolada do Cruzeiro, contrato longo, e isso está dificultando uma possível saída do Gabigol, uma negociação com o Santos que está rolando aí. O pessoal tá falando do Santos, lá do Gabigol lá na Baixada Santista, vestindo as cores do Santos, mas o salário do Gabigol, que ele tem direito a receber no Cruzeiro, é uma bolada. Então, a gente está falando aqui desse distanciamento do Gabigol com as lideranças do elenco do Cruzeiro. O Gabigol que hoje deseja sair do clube, a chegada do Tite pode acelerar esse processo. O Cruzeiro também que, tipo assim, se o Gabigol quiser ficar, quiser sair, o Cruzeiro, pelo que a gente está acompanhando aqui também, não faz a menor diferença. Seria acho que até melhor na situação atual, nessa conjuntura, sair o Gabigol, né, diante da relação com o Tite. Só que aí vai ser difícil, né? Porque é um dos maiores salários do futebol brasileiro, de acordo com o UOL. E aí fica difícil imaginar o Gabigol deixando, a não ser por um acordo amigável, mas também acho que vai ser difícil ele querer abrir mão dessa grana toda que ele tem direito a receber. O que você pensa dessa história toda, Bruno Prado? O Gabigol, que vai ter que trabalhar com o Tite, mas também se desfazer do contrato com o Cruzeiro não será fácil. Acho que dentro do natural ele sairia do Cruzeiro, porque ele não teve o ano não foi bom, ele ficou na reserva durante todo o Campeonato Brasileiro. Agora chega o Tite, que também já é um treinador que quando trabalharam juntos não foi uma boa relação, e o Gabigol deixa isso muito claro na apresentação dele no Cruzeiro, né? Vídeo que a gente já passou aqui algumas vezes. Então o natural seria ele sair, e ele também deve estar querendo jogar. No Cruzeiro hoje ele é reserva, também, e não é o Tite está chegando agora, foi outro treinador que colocou ele no banco, e o Caio Jorge jogou melhor que ele, o time se encaixou bem sem ele, e ele não jogou bem. Ele, nesse período de reserva, sempre que ele entrou, em nenhum momento ele colocou dúvida na cabeça do treinador. Nenhum momento do campeonato ficou aquela, o Gabigol tá entrando bem, tá fazendo gol, entrou, fez gol, entrou de novo, fez outro gol, entrou, daqui a pouco o cara vai ter que arrumar um lugar para ele. Nem esse desconforto ele deu pro Leonardo Jardim, assim, do técnico ter que quebrar a cabeça, vou ter que arrumar um lugar para esse cara aqui. Não teve, ele teve um ou outro momento, um ou outro jogo que ele entrou, fez gol, mas em nenhum momento ele ameaçou a posição dos outros jogadores. Mas tem essa questão do contrato. Ele tem um contrato muito bom, um contrato longo, com valores altos, e é grana. E ninguém abre mão de dinheiro, assim, de muito dinheiro. Por mais que ele já tenha muito dinheiro e conquistou aí com a carreira dele, com os méritos dele, ele tem um contrato assinado e ele tem direito a isso. Isso aí não tem nada a ver com jogar bem ou jogar mal. O Cruzeiro fez um contrato com ele de 4 anos, com valores altos, e ele tem direito de ganhar isso aí. Foi um acordo feito. Quando você assina o contrato, não está garantido, só vai valer se jogar bem. O contrato está valendo. E até onde se sabe, ele jogou mal porque jogou mal. Ele não está de sacanagem, não fez nada de errado, não cometeu nenhum ato de indisciplina. Está jogando mal, que acontece, faz parte da carreira de um atleta. E ele já estava jogando mal no Flamengo. Então o Cruzeiro contratou um jogador que já estava em baixa. Então o Cruzeiro fez uma aposta muito alta. E agora o Cruzeiro vai ter que arcar de alguma maneira. Eu imagino que pode acabar saindo sim, acho que a tendência é que ele saia, mas ele não vai abrir mão dessa grana. Ou faz um acordo muito bom com ele, ou, sei lá, um empréstimo e o Cruzeiro continua pagando boa parte do salário dele, algum acordo pode rolar. Mas ele abrir mão, eu vou abrir mão de mais da metade aí do que vocês têm que me pagar. Isso aí eu não acredito que vai acontecer, não. De acordo com o GE,
o Gabigol recebe mais de 3 milhões de reais por mês no Cruzeiro. Então, já que o contrato dele é até o final de 2028, ele teria mais de 105 milhões de reais para receber do Cruzeiro. 100 milhões, gente. Mais de 100 milhões de reais para receber do Cruzeiro. Vai abrir mão disso aí, né? E tem mais. A multa rescisória do Gabigol para clubes brasileiros, é isso aqui, né? Para clubes brasileiros, é de 700 milhões de reais. A multa do Gabigol para clubes brasileiros. E para equipes de fora, chega até um pouco menos, né, para falar a verdade, né? 650 milhões de reais, né? 100 milhões de euros. Enfim, então a multa também é um fator impeditivo hoje para o Gabigol sair do Cruzeiro. Até que o Cruzeiro abriria mão da multa. Pode sair de graça, só abre mão do que você tem para receber. Na hora. Na hora. Mas o problema é o Gabigol abrir mão dessa grana. Eu não abro mão nem R$1 e nada. Se eu falar, não há nada. Ficaria até treinando separado. Não, e não é porque o Tite chegou, não. Ele já não estava bem para... Eu acho que ele não ficaria para a próxima temporada. Se o Léo já... já se falava do Santos antes da chegada do Tite. O Leonardo Jardim permanece. Ele não ia ter mesmo oportunidade também. Se permanece o treinador tem aquele time na cabeça. Os caras do time na cabeça aqui. Cássio, o William, Fabrício Bruno, Vilauba, né? Sim. Kaique. Lucas Salmeiro, Lucas Silva, Matheus Pereira. Aquele que faz o quarto homem lá é Érica, como é o nome dele? Christian. Lado esquerdo, o Wanderson, que tá voltando, pode ser o Arroio, com o Caio Jorge. Isso. Esse é o time do Cruzeiro. Pode entrar o Mateuzinho e sair alguém, mas o Gabigol como titular desse time aí, nem a pau. O treinador não demonstrava isso, pô. No Flamengo ele o treinador não demonstrava isso. E agora o treinador botava Eduardo, que saiu, Eduardo entrava no meio, saiu o Wallace, entra de vez em quando. O time do Cruzeiro ficou desenhado porque o homem repetia direto, eu gosto. Eu achava ele marrento, mas a parte de repetição, de você decorar um time, ele fazia isso. Desbancou os medalhões, né? Aquela imagem no Morumbi lá, do Dudu e do Gabigol no banco, é marcante, né? No começo de temporada do Cruzeiro, né? Que ele deixa os dois no banco de reservas e, enfim, fez a engrenagem funcionar mesmo sem esses jogadores, digamos assim, midiáticos. E o Gabigol já está no banco há 3 temporadas, né? Já no Flamengo era banco. Ele tem 29 anos, então ele não joga bem desde os 25. Já está 3 anos que não joga bem, fizeram uma aposta alta. E você acha que ele vai abrir mão desse contrato? Você acha que ele vai achar assim, do jeito, a bola que ele está jogando, ele vai pensar assim, o quê, meu irmão? Será que eu vou arrumar outro contrato desse na vida? Saiu que o Santos ofereceu 1 milhão. Se eu arrumar outro contrato desse, eu vou ter que jogar muito, para aumentar. Porque a bola que eu tô só vai diminuir. Estão falando que é o 3º maior salário que tem no futebol brasileiro. Aí o Neymar e o Memphis, a reportagem não está falando, mas deve ser o Neymar e o Memphis na frente, né? Então só está perdendo para esses dois. O Santos ofereceu, também de acordo com a reportagem, 1,5 milhão para o Gabigol. Ele não vai abrir mão de metade, né? Ele deu uma entrevista ontem ou hoje, tem uma entrevista dele legal que vai ser no Podpah. Eu vou até tentar acompanhar para ver. Vai ter isso? De novo? Ele vai no Podpah de novo. Eu não sei se ele foi ontem. Pergunta pro Kaique aí, nosso... É o Guilherme Silva hoje. O Gui pode ver aí. Se ele foi no Podpah ontem ou se ele vai hoje. Acho que deve ser hoje, né? Deve ser hoje, senão a gente estava aqui comentando. No ano passado ele já soltou um monte de coisa. Então vai ser hoje. Foi ano passado? Acho que foi ano até retrasado. Acho que ele soltou um monte de coisa, saiu se oferecendo um monte de clube. Lembra? Ali ele falou do Corinthians. Falou do Corinthians. Lá, né? Acho que foi antes de sair do Flamengo. Foi. Foi ano passado, então, né? Foi no ano passado, mas agora ele vai de novo. O Gabigol lá no podcast. E aí, é hoje mesmo que vai sair essa entrevista do Gabigol lá. Amanhã tem novidade. Canelada de domingo promete, hein, gente? Canelada de domingo vai ter assunto aqui, hein? Vai ter assunto. Mas estão falando que o Santos ofereceu 1,5 milhão. 1,5 milhão para o Gabigol. E aí o Gabigol não vai se desfazer dos 3 milhões. Não, mas o Santos oferece metade. Oferece metade. Se o Santos pagar 1,5 milhão e o Cruzeiro pagar 1,5 milhão, ele vai. 1,5 milhão. 3 milhões você falou? Aí ele topa. O Cruzeiro também é bom. Vai economizar 18 milhões. 19 milhões, 20 milhões, porque tem 13º. Um acordo por empréstimo, será que não... É isso. Isso, né? Um empréstimo de 1 ano, o Santos paga 1,5 milhão, o Cruzeiro paga... Empréstimo. 1,5 milhão, eu achei que era 2, você falou hoje que é 3, o Gé falou aí que é 3. 3. Então você pega o Cruzeiro, matemática. É que deve ser 3 juntando salário, juntando... Não, tudo, vamos só arredondar para 3. Essas coisas todas. 1,5 milhão pro Santos, 1,5 milhão pro Cruzeiro. Sabe quanto o Cruzeiro vai economizar aí?
19 milhões e meio, 20 milhões, vamos arredondar, com 13º. Você faria esse acordo, então, se você fosse o Pedro... O Gabigol, aí eu ia. Pedro Lourenço fala assim, ó, 1,5 milhão, o contrato é até 28? Tem bastante tempo de contrato. Então é mais, né? Isso é por ano. Porque você... Não, o Cruzeiro economiza nesse ano. Mas se ele conseguir ir prorrogando, ele vai economizando 20 por ano. Então. 60. E o Santos vai ter um jogador bom por 1,5 milhão. 27, 28. E o Santos vai ter, se ele for bem... O Santos vai ter um jogador que ele gastou no ano 18 milhões. Acho que vai ser por aí o negócio. Né? O empréstimo com o Cruzeiro pagando uma parte do salário. O Cruzeiro vai ter que arcar com alguma coisa. Não tem que reclamar também, né? Aí, não tem que reclamar. Não. O Cruzeiro fez um contrato que todo mundo falou que ia ser ruim. Todo mundo, foi unânime, eu não vi ninguém falar, nossa, foi legal o Cruzeiro. A única pessoa que acreditou que o negócio era bom foi o Pedrinho, que ele fez aquele carnaval. Flávio, a gente já falava do Alexandre Matos, disse que era o maior ídolo do Cruzeiro. Quando a Leila cuspiu abelhas africanas com o Dudu, que a gente debateu aqui, eu digo, pô, esse contrato aí, se o Dudu não joga, só vai ser ruim, porque o cara tá botando de lesões, só vai ser ruim pro Cruzeiro. Por isso que ela queria rapidinho privar. Eu digo, o Cruzeiro, aí os caras não estão enxergando. E o Alexandre Matos, que fez esse contrato com o Gabigol no Cruzeiro, agora pode fazer um contrato pro Gabigol no Santos, né? Ele vai estar lá. Isso, leva lá. Houve a preocupação de fazer um divisor de águas. Daqui para frente o Cruzeiro é investidor e tal. Aí foi atrás de nomes, mas nomes que estavam em baixa, pagando como se estivessem em alta. Né? Você paga o dólar alto e o dólar está em baixa. Foi o que eles fizeram. E aí não tem o que reclamar, não. Aí é questão de economizar. Recuperar é um dinheiro irrecuperável. O Cruzeiro deu muito mais dinheiro pro Cássio, pro Gabigol, pro Dudu, pro que foi embora o Eduardo. Teve mais um. Wagner teve mais outro também. Foram 6, eu acho. Mas alguns devolveram. O Cássio devolveu. O Cássio devolveu. O Cássio, ok, não teve problema. O Cássio, desses todos que chegaram aí, que a gente está citando, foi o que jogou, né? Que balançou também, né? Devolveu. Balançou, lembra no começo? Balançando só aqueles resultados ruins. Agora contra o Corinthians mesmo, a bola era dele, né? Aquela bola do gol do Bidu. Ele afasta mal. Achei que o Cássio afastou mal a bola. Pode, Pedro. Não, mas deu retorno. Ele jogou, ele devolveu. Mas jogou. É bom goleiro, jogou. Mas não é, eu digo assim, não é mais aquele Cássio. Claro que não, mas ele do Corinthians, mas ainda é um bom goleiro. Tem as suas falhas, mas ainda é um bom goleiro. Claro, ele devolveu. O Cássio foi uma boa contratação. Futebol brasileiro. O Cássio foi uma boa contratação. O Dudu e o Gabigol, todo mundo sabia que não ia funcionar. Todo mundo sabia. Eu não sei por que razão eles ainda mais 4 anos, né? Você pode fazer um contrato mais curtinho e... vamos fazer 1 ano, 2? Aí a gente conversa. É isso aí, assim, ele era uma aposta. Depois de 2 anos ruins de Flamengo, ele não era uma certeza. Aí o Cruzeiro apostou muito alto. Né? O Cruzeiro fez uma aposta que a chance de ganhar era bem difícil, a chance de ganhar a aposta. Se o contrato é mais curto, ok, beleza. Acabou, cada um segue a sua vida, tentamos, não deu certo. Mas aí um contrato de 4 anos com salário altíssimo, tem uma coisa também, a chance era muito grande de dar errado. Pelo que a gente sabe da vida, o Vamp, que é um homem endinheirado, ninguém fica mais bravo de perder dinheiro do que cara que tem muito dinheiro. Porque o cara que... O dono do supermercado, ele pode assim, podia estar abrindo, mas não sei quanta... Pedro para e fala assim, pra ele não faz diferença. O cara fica louco. Ele, é um negócio. Ele falou antes, falou que começou a pagar, foi pagar. Falou, não tem um funcionário no meu mercado que ganha 2 milhões. Claro. Vamp, ele é um homem de negócio. Ele pode entrar por causa da paixão, se ele fosse racional, não entraria no futebol, mas ele entra pela paixão. Só que depois ele começa a fazer conta. Falou, peraí, cara, o que tá acontecendo com essa... Haja paixão, né, pô? Mas isso aí tá tranquilo, que foi ele e o filho. O filho vai dizer, beleza, a pessoa tá gastando minha herança. Mas você tá por ser diretor também, vem junto comigo. E ano que vem, ele é diretor, né? Se quiser continuar contratando e investindo assim, vai ter que fazer promoção no café. Coisa negócio, velho. Faz promoção, porque o café tá caro, hein? Falamos aqui, né? Trouxemos essa informação do distanciamento do Gabigol com as demais lideranças, né, e jogadores do Cruzeiro, até porque o cara deve ficar muito irritado, imagina o jogador do Cruzeiro, porque se chega numa final de Copa do Brasil, a galera já pensa na premiação, né? No famoso bicho que vai rolar no fim de ano e tal. E aí o Gabigol teve a chance de fazer o gol. O pênalti decisivo. Perdeu o pênalti, o Cruzeiro fica fora. A galera deve ficar muito irritada, né? O boleirado deve ficar irritada ali. Que gostaria da grana e da possibilidade de conquistar o título. Mas tem a grana perdeu, também, né? Que pode entrar no bolso, né? Não foi só ele que perdeu, pô. Não, também, sim. Então, sim. esse é o negócio. Foi ele. Não foi ele. Foram todos. Alguns jogadores perderam. Então, né? Aí também... Eu não acho que o Gabigol tenha sido um bom negócio. A gente falou, mas poupar o Gabigol pela eliminação, aí não dá, né?
Outros perderam também, né? Senão teria se classificado. E o Tite agora no Cruzeiro, hein? Bruno, Flávio, Vampeta. Eu vi o Tite, a gente comentou no programa outro dia, e concordo com o Mauro César, né? Que o Tite tem que mudar um pouco, né? Talvez a maneira como ele fala de futebol, que eu acho que continua sendo muito aquela coisa do titês, que pouca gente entende, né? Uma linguagem mais acessível, né? De entendimento para o torcedor. Enfim, que o Tite tinha que dar uma repaginada. Acho que o Tite tinha que dar uma repaginada. Se criou um desgaste muito grande em relação à imagem dele, do período de seleção brasileira, depois do Flamengo. Acho que ele tinha que dar uma repaginada ali, o Tite. Só que ele chegou no Cruzeiro do mesmo jeito que eu vi ele chegar no Flamengo, chegar na seleção, lá atrás no Corinthians, né? O mesmo discurso. Enfim, o que vocês acham do Tite no Cruzeiro? Eu acho que tem tudo para dar certo. Se ele tiver respaldo, ele vai fazer um bom trabalho. Se eu fosse ele, eu não mudava nada. O Tite contratado foi o Tite da seleção, que foi muito bem na seleção. E foi mal no Flamengo. Mas é o Tite que foi campeão do mundo com o Corinthians. Você contrata o cara, você contrata o pacote todo. O que ele tem de bom, o que ele tem de ruim. E eu não acho que a maneira como ele se porta seja uma maneira ruim, não. Eu gosto. Eu acho que é a maneira do cara trabalhar e tá tudo certo. Eu não mudaria nada. Esse é o cara que foi contratado. Você contrata o cara, ele chega lá. Já pensou? O Tite chega lá com tatuagem, de camiseta. Não é o Tite, pô. Ia ser da hora. É esse aí que foi contratado. Contrataram aquele, ele é o cara que pode fazer um bom trabalho no Cruzeiro. Tem que dar respaldo, tem que esperar, tem que fazer a coisa acontecer. E aí, beleza. Eu acho que o Cruzeiro ganha. Como já falei, isso falar de novo. Ganha em termos de treinador. Acho que o Tite pode fazer um trabalho melhor do que o Leonardo Jardim fez, embora tenha feito um bom trabalho. Sem dúvida fez. É que tem algumas expressões que ele utiliza ali, sei lá, o atacante terminal, o jogador terminal, algumas coisas do titês, né, que ficou conhecido como titês, que eu acho que ele poderia dar uma repensada, né, para tornar, talvez, enfim, porque eu não gosto muito do futebol com essa linguagem difícil, complicada pro torcedor. E se criou um desgaste, quase 7 anos à frente da seleção brasileira, o período dele no Flamengo também foi um período desgastante pro Tite, enfim, toda aquela pressão, eu acho que ele tinha que repensar algumas coisas, assim, agora que está voltando a trabalhar. E deve ter repensado muita coisa. Esse tempo que ele ficou fora aí, com certeza deve ter repensado muita coisa o Tite. E já chegou lá, tá trabalhando, até porque as férias, do jeito que a gente está acostumado, são menores, né? Um período menor. O Campeonato Mineiro já começa dia 11 para o Cruzeiro. Dia 10 ou dia 11, agora não sei exatamente, mas já começa. Já em janeiro tem Campeonato Brasileiro, Bruno Prado, e o Tite já começou a trabalhar lá na Toca da Raposa. Ele é um cara muito competente, ele ficou um ano parado, não é fácil se acostumar com o mundo atual, da maneira como o futebol está hoje, e ele sentiu muito isso quando voltou ao mercado de clubes, depois de uma passagem na seleção, em que é outro universo, em que ele trabalha bem mais tranquilo ali, não tem essa mesma loucura, pressão, exagero, cobranças malucas, gritaria, tudo misturado, jornalista, torcedor, influenciador. Hoje é difícil saber quem é jornalista, quem é influenciador, é tudo a mesma coisa. E mesmo, eu não falo só dos influenciadores, não, estou falando do nosso lado também. Nosso lado também, hoje, às vezes é difícil identificar, não, esse aí é jornalista, não é um influenciador torcedor. Ficou uma coisa meio misturada, aí para viralizar na internet é tudo mais agressivo, às vezes até desrespeitoso, e o Tite sentiu muito isso nessa passagem pelo Flamengo, e isso mexeu com ele. Agora ele já está mais preparado para lidar com isso. Capacidade de trabalhar, claro que ele tem. Não acho que o Tite vai ficar pulando de clube em clube. Ele vai trabalhar no Cruzeiro, não sei quanto tempo ele vai ficar lá. Eu duvido que ele saia do Cruzeiro, um mês depois pegue outro, depois pegue outro. Acho que o Tite sempre vai dar um tempinho. Quando ele sair do Cruzeiro, pode ficar muitos anos, não sei. Ele vai descansar e depois vai pegar outro. Eu acho que ele não vai mais entrar nessa roda maluca aí do futebol brasileiro, não.